Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe essa sexta-feira na sua vida. Deus abençoe tua família, abençoe teu trabalho, tua casa, teu comércio. Que Deus abençoe tudo que você for fazer nesse dia, que você venha a ser bem-sucedido na presença de Deus, amém? Nesse dia de sexta-feira, eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com você, que se encontra no livro de Êxodo. Todo mundo já conhece essa palavra, mas a gente sempre. A palavra de Deus diz que Deus renova todas as manhãs, tá entendendo? A palavra dele na nossa vida, renova a nossa vida, renova nosso ânimo, para que a gente tenha sempre vontade e desejo de estar servindo a Ele, de estar fazendo a vontade dele, né? Porque muitas das vezes a gente acha que Deus está demorando para abençoar a gente, acha que as coisas não acontecem. Às vezes a gente está orando, está lutando, está buscando, as coisas não estão acontecendo. E é levante de um lado, é levante do outro, tá entendendo? É pessoas tentando atrapalhar a obra que Deus quer fazer na sua vida. É tanta coisa que acontece que às vezes dá vontade até de você desistir da caminhada, tá entendendo, irmão? Porque todos os homens que serviram a Deus, Elia mesmo pediu para morrer. Vários profetas pediu que Deus matasse ele e levasse ele embora, porque quem serve a Deus, irmão, ele serve debaixo de uma tribulação, às vezes, de uma perseguição, de uma humilhação, mas tudo isso passa, tudo isso é passageiro. A palavra de Deus diz que tudo passa, só a palavra de Deus que permanece firme. Nada que vem na tua vida é para sempre, é porque Deus está modelando você, está trabalhando na tua vida, no teu caráter, no teu comportamento, na tua postura, tá entendendo? Porque o homem de Deus ele tem que ter caráter, ele tem que ter postura, ele tem que ser justo, verdadeiro, tá entendendo? E nunca ser maldizente, ele tem que sempre estar na maior hora mais difícil da vida dele, ele tem que procurar abençoar aquelas pessoas que estão perseguindo, abençoar aquelas pessoas que estão jogando palavra de ansiedade contra a vida dela, para querer amaldiçoar, para querer dizer que não vai acontecer, tá entendendo, irmão? A gente tem que estar orando a Deus para Deus libertar essas pessoas, porque não é ela que estão falando, é o inimigo usando a vida das pessoas para querer afrontar você. Porque o inimigo sabe que você não pode batalhar contra outro ser humano, porque aí vai ser luta carnal. E a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem o sangue, a luta é espiritual, tá entendendo? É contra as potestades malignas, contra as coisas do inferno que se levanta para querer vir atrapalhar a obra de Deus na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, tá entendendo? Mas Deus está sempre nos dando direção, nos dando sabedoria, entendimento, para que a gente não venha cair nessas astutas ciladas do inimigo, amém, irmão? Então, que nessa manhã você entenda o chamado que Deus tem na sua vida, que você entenda a vontade de Deus para a sua vida, porque quando a gente vivia no mundo, irmão, a gente vivia fazendo toda a vontade da carne, dos pensamentos. A palavra de Deus diz que a gente era, por natureza, filho da ira de Deus já, tá entendendo? A gente já era um filho que ia se destruir logo, logo, tá entendendo, irmão? Porque a gente estava caminhando num caminho sem volta, né? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não vai chegar oferecendo droga para o homem, mulher, ele não vai chegar oferecendo um monte de coisa maravilhosa nele. Ele vai dando um pouquinho daquilo que o homem precisa, um pouquinho daquilo que ele está precisando, um pouquinho daquilo que ele quer, e vai dando a ele, vai dando. Quando vai chegando do meio do caminho para trás, tá entendendo, irmão? Que o homem vai perceber que aquelas coisas que ele está fazendo não está certo, está errado diante de Deus, aí o camarada já está todo laçado. O camarada já está todo preso nas correntes do inimigo, tá entendendo? E quer votar e já não tem mais força. Se a pessoa não tiver coragem, não for uma pessoa de batalha, que Deus usa para guerrear, para lutar, para botar a vida em oração, em consagração, porque a palavra de Deus diz que tem casca de demônio que só sai com jejum e oração, tá entendendo, irmão? Não vai sair com conversinha, com palavras bonitas, palavra de filosofia, palavra de teologia, tá entendendo? Não estou falando que a teologia não é importante, a teologia é bom você ter conhecimento das coisas, da história da igreja, da Bíblia, é bom você ter essas coisas, mas não é o caso de falar de teologia aqui agora. Estou falando que não é com palavra bonita de homem, com palavras, tá entendendo? Aquelas palavras, tá entendendo, de pessoas que têm um conhecimento humano, que fala bonito para a multidão, tá entendendo? Não é nada disso, irmão, que vai libertar, que vai tirar aquelas coisas da vida do ser humano. É Deus, é Jesus Cristo, tá entendendo? Essas coisas tem que ser com jejum, oração, leitura da Bíblia, tá entendendo? E vigilância para você não deixar destruir aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que você está orando, na vida das pessoas que você está botando em oração e na sua própria vida. Porque, em primeiro lugar, você tem que estar bem, você tem que cuidar primeiro de você para depois você cuidar dos outros. Você não pode cuidar dos outros você estando doente, tá entendendo? Você tem que cuidar primeiro de você, estar bem com Deus, estar firme, estar com os pés na rocha, que é Jesus Cristo, tá entendendo? Para poder você cuidar dos outros.
Então, que nessa manhã você venha entender, tá entendendo? Que Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai, tá entendendo? Fazer aquilo que Ele te prometeu, mas primeiro Ele quer que você se coloque na posição que Ele quer, na postura, tá entendendo? Do Espírito Santo de Deus, como um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tá entendendo? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, irmão. Ela não pode ser mentirosa. A gente não pode anular a palavra de Deus. Ah, essa palavra não é para mim, não. Essa palavra de correção não é para mim, não. Essa palavra aqui é dura demais para mim. Não tem palavra dura do Pai. Toda palavra do Pai é para nos abençoar, é para nos guardar, é para nos livrar de caminho errado, para a gente não tomar decisão errada e nem andar em direção errada. Porque quando Deus está querendo te abençoar, irmão, o inimigo ele faz todo tipo de maracutaia para querer te apavorar, para querer te destruir, para querer te derrubar. Porque ele sabe que ele não pode mexer com você, que você está na presença de Deus, buscando, orando, vigiando. Então ele vai colocar pessoas que estão ao teu redor para te atribular, para ter pessoas fracas, pessoas que não vigiam, para estar te atribulando. Então você não pode também ir encontro essa pessoa, você tem que orar por ela, tem que interceder, tem que lutar para botar o inimigo para correr da vida dessas pessoas, com a palavra de Deus, com a oração e a consagração, que é o fundamento, tá entendendo, da Bíblia. Jesus disse, orar e vigiar para não cair em tentação, tá entendendo? E tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Você tem que orar, você tem que buscar a presença de Deus para a tua vida, para você estar não 100% como Jesus era na presença de Deus, mas você está mais em espírito do que na carne, na presença de Deus. Aí diz assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 13 ao 15, que diz assim, ó, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi, tá entendendo? Então você vê que Deus manda você fazer uma coisa e você tem que questionar com Deus, não questionar para botar Deus no canto da parede, não, você tem que perguntar para Deus, você tem que perguntar como você vai fazer aquilo, Deus me mostra como é que eu vou fazer, Senhor. Me dá sabedoria, porque o Senhor está mandando eu fazer, mas como é que eu vou me comportar lá? Como é que eu vou fazer quando eu chegar naquele lugar, naquela posição que o Senhor quer que eu esteja? Como é que eu vou agir ali, Senhor? Me dá sabedoria, me dá entendimento e direção para que eu não venha ficar envergonhado diante dos inimigos. Está entendendo? Então Moisés perguntou aqui, o que é que eu vou dizer para o povo quando eu chegar lá, dizer que o Senhor me enviou a ele? Está entendendo? Porque você tem que ter palavra de Deus, tem que ter a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para quando você for falar a palavra de Deus para o povo de Deus, ele saber que Deus está usando sua vida. Tá entendendo? Porque as ovelhas de Deus conhecem a voz de Deus, irmão. As ovelhas do Senhor, a igreja conhece a voz do Senhor, Deus. E ninguém vai chegar dentro da igreja, no meio da igreja, enganando a igreja do Senhor, não. Tá entendendo? Se passando por ovelha e sendo lobo, não. A pessoa vai chegar como cordeiro, como um homem de Deus, uma serva de Deus, um servo de Deus no meio do povo de Deus. Ninguém vai chegar com filosofia, com palavra bonita, enganando o povo de Deus, não, que ninguém vai enganar, irmão. Por isso que o inimigo fica furioso quando vê a gente buscando a Deus, pedindo sabedoria a Deus, direção para Deus, para a gente poder falar da palavra dele, para a gente cantar até um louvor na igreja, a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque tudo tem que sair para a glória de Deus. Até o teu louvor que sai da tua boca dentro da igreja tem que chegar nos ouvidos de Deus, tem que chegar nas narinas de Deus como um aroma suave para ele poder derramar graça na tua vida e na vida da igreja. Então, tudo que você faz para Deus, você tem que saber o que está fazendo, tem que perguntar para Deus se o que você está fazendo está agradando a Ele, porque Deus quer se agradar de você, irmão. Aí diz assim, ó, Deus disse, tá vendo? Deus disse a Moisés, Moisés perguntou para Deus e Deus respondeu o que Moisés perguntou. Deus não deixou Moisés à deriva, não deixou Moisés voando, tá entendendo, à toa não, tá entendendo? Abandonado, sem direção, sem conhecimento não. Deus disse a ele o que ele tinha que fazer quando chegasse lá. Porque tudo tem que ser combinado, porque o combinado que vem se diz a história não sai caro. Tá entendendo? Então a gente tem que combinar as coisas, tem que falar com Deus para a gente, quando for fazer a vontade de Deus, a gente fazer com segurança, com certeza que a gente está falando da palavra de Deus. Aí diz assim, ó, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, tá entendendo? Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós, tá entendendo? O que é que você vê nessa palavra, uma autoridade tão grande nesse versículo aqui, tá entendendo? Deus dizendo, eu sou, Moisés, eu sou, tá entendendo? Quando o povo de Israel te perguntar lá, de que eu sou, me enviou a eles, tá entendendo? Eu sou, me enviou a vós, tá entendendo? Para tirar vocês daqui desse lugar. Para falar do poder dele para vocês aqui nesse lugar e para derrotar esses deuses que estão escravizando vocês aqui.
Tá entendendo? Então você tem que saber que você anda com Deus, que você está com Deus. Moisés queria essa certeza. E Deus deu essa certeza a Moisés. Tá entendendo, irmão? E Deus é o mesmo que estava na vida de Moisés, que estava na vida de Josué, que estava na vida dos profetas, e hoje está na nossa vida aqui. Glória a Deus, Ele está na nossa vida para nos dar sabedoria, nos dar direção, para a gente não cair nas armadilhas do inimigo. Porque Deus tem muitas bênçãos, muitas coisas para entregar nas nossas mãos, mas o inimigo quer atrapalhar, quer tentar nos conduzir em caminho errado, em direção errada, mas a gente tem que orar, buscar a Deus para a gente não cair nessas tentações, nessas tribulações do diabo. Está entendendo? Eu sou, assim responderás aos israelitas. Está entendendo? Eu sou, me enviou a vós. Então Deus é quem envia você. O crente é enviado. O crente ele não é preneta, ele chega nos cantos para se prenetar, para se infiltrar no meio. Ele é enviado por Deus. E quando Deus envia, Deus se responsabiliza, Deus dá graça, Deus dá arma, Deus dá estrutura, tudo que o homem precisa para fazer a vontade dele, tá entendendo? E aquilo que ele precisa, Deus vai acrescentar na vida dele. O que ele precisar de material dessa vida aqui, Deus vai acrescentar, Deus vai botar na mão dele, porque Deus quer ele pronto para fazer a vontade dele, sem que ele esteja tempo de estar saindo da presença de Deus para ir buscar coisa material dessa vida, porque Deus é quem prepara tudo. Por isso que ele faz buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. E todas as outras coisas vos será acrescentada. Então confia em Deus, confia na palavra dele, tá entendendo? Confia no que ele te diz, porque ele é Deus. Ele é o que ele é. Eu sou o que eu sou, Moisés. Tá entendendo? Fora de mim não existe outro, não existe mais outros deuses fora de mim, não. Eu sou Deus e fora de mim é só deuses estranhos. Tá entendendo? Deuses que não faz nada, que não anda, que não respira, que não cheira, que não fala. E eu sou o Deus que fala contigo hoje aqui. Então Moisés pegou, se apoiou naquela palavra ali. No versículo 15 diz assim, ó. E Deus disse ainda mais. E Deus disse ainda a Moisés, tá vendo? E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está entendendo? Então, Deus, irmão, ele se responsabiliza. Ele disse para Moisés, confirmou ali, eu sou, vai lá, Moisés. Está entendendo? Diz aquele povo, aos israelitas, quando chegar ali, que eu sou o Deus que fui na vida de Abraão, o Deus que eu fui na vida de Isaac, e o Deus que fui na vida de Jacó, e hoje eu sou teu Deus que estou te enviando a esse povo. Eu sou teu Deus que estou te enviando a essas pessoas para tirar ele dali daquele lugar de deserto, de escravidão, de podridão. Confia em mim, tá entendendo? Porque esse será o meu nome eternamente, glória a Deus, de geração em geração. Tá entendendo? Nasce uma geração, vai embora outra, mas o nome de Deus permanece. O nome de Deus é Deus. Eu sou o que eu sou, tá entendendo? E você eternamente. E todas as gerações me conhecerão como esse nome, com esse nome que eu estou te confirmando hoje aqui, tá entendendo? Porque eu não mudo. Eu sou o mesmo, eu não envelheço, eu não me canso. Eu sou o Deus que está falando contigo nessa manhã. Então, Deus que está falando com você, meu irmão, minha irmã. Confia na palavra de Deus, receba a palavra de Deus e seja abençoado, seja livre, tá entendendo? Que até o dia 31, Deus ainda tem bênção para te entregar. E no começo do ano, se você não receber no dia daqui até o dia 31, no começo de janeiro, Deus vai começar o ano te abençoando com a palavra dele, com as bênçãos dele, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero terminar esse vídeo orando pela tua vida. Receba a palavra do Senhor nessa manhã e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a vida dessa mulher, toma a vida desse homem, Pai, que abriu esse vídeo para escutar essa palavra, meu Deus. Abençoe a família dele, Pai, abençoe a casa dele, abençoe, meu Deus, a indústria, abençoe a empresa, Pai, abençoe o comércio, abençoe todo o trabalho que esse homem for fazer nesse dia, Pai. Abençoe, meu Deus, tudo que ele faz para que ele venha ter prosperidade no meio da casa da família dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá livramento, Pai. Guarda ele debaixo da tua mão poderosa por onde ele andar e por onde ele for. Toma a tua igreja na tua mão, toma teu povo, Pai. Toma essas pessoas que a gente bota em oração pelas madrugadas na tua presença, Pai. Abençoa ele e guarda, te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?